Sabe, quando a gente pensa em finanças, muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Algo complexo, distante. Mas e se o caminho para a transformação financeira estivesse em apenas 5 escolhas fundamentais? Vamos explorar juntos como uma simples mudança de perspectiva em cada uma delas pode ser o verdadeiro ponto de virada para começar a construir riqueza. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Parece simples, não é? Mas a resposta? A resposta revela se a gente está naquela corrida sem fim só para pagar as contas ou se estamos de fato construindo uma máquina de gerar liberdade. É essa a diferença fundamental que vamos desvendar agora. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com o investimento mais importante de todos, depois mergulha nas mentalidades que definem o jogo, aprende a fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor e no finalzinho a gente constrói a ponte que transforma todo esse conhecimento em resultado prático. Ok, vamos começar pelo pilar de tudo. Quando alguém fala em investir, o que geralmente vem à mente? Bolsa de valores, ações, não é mesmo? Mas olha só que interessante. A primeira e talvez a mais poderosa decisão de investimento não está no mercado financeiro. Está em investir no ativo mais valioso que existe, a própria pessoa. Vamos pensar num cenário bem prático. Sobrou um dinheirinho no fim do mês. A escolha mais comum seria colocar numa aplicação qualquer para ter um retorno bem modesto, quase simbólico. É como cuidar de um bonsai, sabe? Já a escolha estratégica seria pegar esse mesmo dinheiro e investir num livro, num curso, em uma nova habilidade. Isso não é mais cuidar de um bonsai, é plantar uma árvore que pode dar muitos frutos. A longo prazo, qual dessas duas opções realmente muda o jogo financeiro? E essa ideia toda pode ser resumida nesta frase, que é bem forte. Ela significa que o nosso potencial de ganho está diretamente ligado ao nosso conhecimento. A verdadeira máquina de fazer dinheiro não é o mercado, é a nossa própria mente, quando ela está equipada com as ferramentas certas. Uma vez que o foco está no crescimento pessoal, a decisão seguinte é sobre como gerenciar o fluxo de dinheiro que esse crescimento começa a gerar. E é aqui que a gente se depara com duas mentalidades bem opostas, a do amador e a do profissional. O fluxo amador é a famosa corrida dos ratos. O salário cai na conta e, puf, some. Escorre que nem água pelo ralo, indo direto para pagar as dívidas do passado e os impulsos do presente. É um ciclo reativo, onde se trabalha o mês inteiro só para tapar buracos, sem nunca conseguir construir uma base sólida para o futuro. Agora, o fluxo do profissional inverte completamente essa lógica. A renda chega e a primeira parcela não vai para os outros, mas para o próprio futuro. O lema é: pague-se primeiro. O dinheiro vai direto para os investimentos. O que sobra, aí sim, é usado para viver, mas de forma planejada e consciente. O controle volta para as mãos da pessoa. A diferença aqui é gritante. Quem compra por impulso geralmente paga juros, o que na prática significa pagar pelo mesmo produto talvez 2 vezes. Já o profissional com planejamento paga à vista e muitas vezes consegue um bom desconto. Um está sempre em dívida com o futuro, o outro coloca o futuro para trabalhar a seu favor. Isso nos leva direto para a terceira grande decisão, que é uma verdadeira mudança de poder. Em vez de sermos escravos do dinheiro trabalhando sem parar para ele, a gente aprende a fazer dele o nosso funcionário mais dedicado. Essa frase resume tudo. Com o dinheiro como patrão, vive-se no fluxo amador, sempre correndo para pagar as contas. Com o dinheiro como servo, ele se torna um exército de trabalhadores silenciosos, gerando mais renda e construindo riqueza 24 horas por dia. E a forma como ele trabalha é através da mágica dos juros compostos, o famoso efeito bola de neve. Cada centavo investido gera mais centavos. Esses novos centavos, quando são reinvestidos, também começam a trabalhar, criando um ciclo de crescimento que acelera de forma exponencial com o tempo. E o poder de começar cedo é uma coisa impressionante. Pense nisto. Cerca de 70% de todo o patrimônio construído ao longo da vida pode vir apenas dos rendimentos dos primeiros investimentos feitos. Isso mostra que o tempo é o ingrediente mais poderoso na construção de riqueza. O dinheiro investido hoje vale muito mais do que o dinheiro investido daqui a 10 anos. Mas para fazer o dinheiro trabalhar de forma eficaz, a gente precisa usar as ferramentas certas. A quarta decisão, então, é aprender a distinguir o que constrói riqueza daquilo que a consome. É a diferença crucial entre ativos e passivos. A definição de ativo é muito simples. É tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso. Pense em ações que pagam dividendos, imóveis que geram aluguel ou um negócio que dá lucro. Isso é um ativo. Por outro lado, um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso.
É um bem que gera mais custos do que receitas, como um carro financiado que tem várias despesas ou uma casa de praia que só dá gastos. A estratégia, então, se torna um jogo bem simples: acumular o máximo de ativos e minimizar os passivos. Com cada real que entra, a pergunta fundamental deve ser sempre a mesma: isto aqui vai colocar mais dinheiro no meu bolso no futuro? Se a resposta for sim, é o caminho certo. Com a máquina de ativos funcionando, a quinta e última decisão é sobre construir um castelo. É sobre criar uma fortaleza financeira que não desmorone se um dos pilares for abalado. E isso se chama diversificação de renda. Isso significa ir além do salário. É ter renda vinda de investimentos, como dividendos de ações e pagamentos de fundos imobiliários, renda de aluguéis, de um negócio paralelo, de royalties. Cada nova fonte de renda é mais uma camada de proteção. Se uma delas seca, existem várias outras para manter a estabilidade financeira. É muito importante entender, porém, que a diversificação geralmente não é o começo da jornada. O caminho mais comum para o sucesso é o foco obsessivo em uma única coisa. Dominar uma área, gerar muito valor e só então usar os frutos desse sucesso para construir outras fontes de renda. Então, a gente entendeu as 5 decisões, mas existe um último passo, que talvez seja o mais crucial de todos. É a ponte que transforma toda essa teoria em resultados concretos lá no mundo real. A mensagem é brutalmente honesta. Motivação e conhecimento são inúteis sem ação. A gente pode consumir todo o conteúdo financeiro do mundo, mas se não aplicarmos o primeiro princípio, nada muda. Conhecimento parado é apenas potencial desperdiçado. E então, a gente termina aqui, com esta pergunta. Depois de tudo que vimos, qual é o primeiríssimo passo, por menor que seja, para começar a transformação? Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre dar esse primeiro passo. A resposta a essa pergunta não é o fim desta análise, é o começo de uma nova história financeira.